Olá! Hoje vamos dar continuidade aos ensaios mecânicos, só que agora vamos ver ensaios de dureza. Confere aí. Essa aula está dividida em duas partes. A primeira nós vamos falar de conceito de dureza, da escala Mohs e da escala de dureza Brinell. Na segunda parte vamos falar da escala de dureza Rockwell, a escala de dureza Vickers e a escala de microdureza Vickers. Quando a gente fala de ensaio de dureza, a primeira pergunta que a gente pode fazer é: o que é dureza? Pode ser uma pergunta meio sem cabimento, porque nós todos estamos familiarizados com o termo dureza, né? Até uma criança entende o que é dureza. Se eu falar, esse material é mais duro que aquele, né? Uma criança vai entender do que eu estou falando, vai ter a percepção do que eu estou falando, né? Só que se eu pedir para definir, olha, para qualquer pessoa, né? Perguntar para ela, defina a dureza. O que é dureza? Então muitos vão ter dificuldade de definir a dureza, né? de fazer essa definição. Então, apesar de a gente estar familiarizado com o termo dureza, é muito difícil de definir. Por que é difícil de definir a dureza, né? Porque ela não é uma grandeza absoluta, ela é comparativa. Então é algo que a gente compara a característica mecânica de dois materiais e a dureza é o resultado dessa comparação. Então, por exemplo, quando uma criança bate com a cabeça na quina da mesa, ela percebe que a quina da mesa, né, a mesa é bem mais dura que a cabeça, né? Quando você dá um chute numa pedra, você percebe que a pedra tem uma dureza muito maior do que o dedo, né? Então, esses são os primeiros ensaios de dureza que você faz na vida. Então, ao longo da vida, você vive fazendo ensaios de dureza e você se familiariza com essa propriedade. Então, por isso que a dureza das propriedades mecânicas é aquela que a gente tem a maior familiaridade. Então, quando a gente fala de dureza, né, as pessoas conseguem entender muito bem do que eu estou falando, né? Quando eu falo de tensão de escoamento, tensão limite de resistência, de tenacidade, muitas vezes as pessoas não fazem nem ideia do que você está falando, né? Agora, quando eu falo de dureza, a maior parte das pessoas vai entender do que se fala. Praticamente todas as pessoas vão entender do que você está falando. Okay? Então, ela é uma propriedade muito, muito familiar para a gente. Por conta disso é difícil, né? Mas apesar disso é difícil de definir. Pelo fato de ser difícil de definir, existem várias definições que não são completas, que não são exatas. Então, por exemplo, resistência ao riscamento é uma das definições mais usadas para a dureza. Resistência ao riscamento. De certa forma está correto, né? Mas a dureza não é exatamente a resistência ao riscamento. A resistência ao riscamento está relacionada com a dureza, mas não é necessariamente uma definição muito adequada, ou pelo menos uma definição muito exata do que é a dureza. Resistência à penetração. Resistência à penetração, de certa forma, está correto, né? Tem a ver, né? Não só tem a ver, como está muito mais próximo, né, do que exatamente é a dureza. Só que ela é uma denominação muito simplista do que exatamente é a dureza, né? A gente pode explicar de uma forma um pouco melhor, ou definir de uma forma um pouco mais exata o que é a dureza, não simplesmente pelo nome resistência à penetração. Muita gente chama de dureza a resistência à abrasão. Não está exatamente correto. A resistência à abrasão está diretamente relacionada com a dureza, mas não define a dureza, né? Mesma coisa a resistência ao corte, né? Não define o que é a dureza, a resistência ao corte. Então, afinal de contas, o que vem ser a dureza, né? Qual que é a denominação técnica para a dureza? A denominação técnica que mais me agrada, ou pelo menos que mais me satisfaz, é resistência à deformação plástica. Então veja bem, deformação plástica. Então a resistência à deformação plástica localizada. Então não é uma deformação plástica qualquer, não é uma deformação plástica que ocorre através de um ponto. Okay? Então se eu pegar uma ponta de um material duro e tentar e pressionar contra o material, ele vai fazer um amassadinho, né? Então a dureza está relacionada a esse, né, quanto esse material resiste a esse amassadinho feito por uma ponta dura. Então isso é tecnicamente a definição de dureza. Por isso que eu disse que a resistência à penetração, que de certa forma está fortemente relacionado a isso, né, seria daquelas definições que estão mais corretas dentro daquelas 4 que eu apresentei. Mas essa é a definição mais completa no meu ponto de vista, né? Então, dureza é resistência à deformação plástica localizada. Nós estamos falando de ensaio de dureza, né? E ensaio de dureza, ensaio envolve uma medição, né? Medição de uma propriedade mecânica. E a medição envolve
obter um número, né, quantificar uma certa grandeza, mesmo que seja uma grandeza comparativa. Então, para fazer a medição de dureza, né, eu preciso aplicar uma força, lembrando que a propriedade mecânica ela envolve como que o material se comporta quando submetido a esforço mecânico, então tem que obrigatoriamente fazer um esforço mecânico, então tem que aplicar uma força com um objeto que promova uma deformação plástica localizada. Então tem que aplicar uma força com uma ponta, por exemplo, um objeto que produz uma deformação plástica localizada. Tá? E depois eu vou ter que avaliar o que aconteceu com o material, então eu vou ter que ver o tamanho da marca. Mas como que eu vejo o tamanho da marca? Eu posso ver a área da marca, eu posso ver a profundidade da marca, então posso ver o volume da marca, então tem várias formas, né, de fazer isso, mas de forma geral envolve em aplicar uma força com uma ponta para produzir uma deformação plástica localizada e depois você vai medir o tamanho dessa deformação plástica localizada. Então como é que foram os primeiros ensaios de dureza, né, feitos pelo homem? Né? Um ensaio clássico, né, fora aqueles do nosso dia a dia, um ensaio clássico é aquele quando uma pessoa recebia uma moeda de ouro, pegava a moeda de ouro e dava uma mordida, né? O que ele estava fazendo ali? A gente já vê isso nos filmes, vê isso no desenho animado, vê em algumas situações, se a pessoa pega, né, vê nas Olimpíadas, né? É simbólico, a pessoa recebe a medalha de ouro e morde a medalha de ouro, né? De onde é que vem essa história, né? É o seguinte, a gente sabe que essas moedas, né, a intenção dessas moedas era ser de ouro puro. Então a pessoa recebia uma moeda e ela mordia a moeda. Então o que ela estava fazendo? Estava sentindo o gosto do ouro? Não. Ela estava fazendo uma marca com o canino, com o dente. Né? Então ele pegava o dente e mordia, né, a moeda para fazer uma marca e daí ele olhava o tamanho da marca. Né? Com base nisso ele conseguia dizer se aquele material que ele recebeu era ouro puro ou não. Né? Como é que funcionava isso? Bom, então o ouro puro, a princípio, ele tem uma dureza menor do que uma liga de ouro. Né? Então, se você tiver ouro puro, ele vai ter uma dureza menor do que, por exemplo, um ouro 18 quilates. Então, se você receber uma moeda que supostamente é de ouro puro, a pessoa pode ir lá e morder, vai aplicar uma força que ela sempre aplicou e vai comparar com o que ela tinha na memória dela, o valor que ela obteve ali de tamanho de marca. Né? Claro que é um ensaio muito precário, né? Mas muito qualitativo. Mas foi um dos primeiros ensaios a serem feitos. Né? Então nós temos aqui, né, um cidadão mordendo a moeda de ouro e nós temos aqui o resultado de duas mordidas. Né? Então ele foi lá, no ouro ficou uma marca desse tamanho e no latão ficou uma marca menor. Significa que o latão, né, tem uma dureza maior do que o ouro. Então daqui ele pode comparar, né, se ele lembrar como é que é o tamanho da mordida, o tamanho da marca de uma mordida feita em ouro e de uma feita em latão, ele vai dizer, ó, isso aqui é ouro, isso aqui é latão. Ou pelo menos dessa conclusão, a única coisa que ele pode dizer aqui, né, só olhando para isso, é que o ouro tem uma dureza menor do que o latão. Como é que é feito o ensaio hoje? Né? O ensaio hoje, né, hoje em dia, é feito de uma forma muito parecida. Né? Então a gente pega uma peça, quero medir a dureza do aço, pega a peça e mordo o aço. Só que não sou eu que vou morder, quem vai morder vai ser uma máquina. Então eu vou colocar isso numa máquina, a máquina vai fazer uma mordida, vai deixar uma marquinha lá e eu vou avaliar o tamanho dessa marca. A maior parte das medições de dureza são feitas assim. Tem outro tipo de medição que é feita um pouquinho diferente, mas as que nós vamos ver são feitas assim. Nessa situação, nós usamos um método muito qualitativo. E no ensaio mecânico eu quero quantificar, eu quero obter um número. Né? Só que a dureza é uma escala comparativa. Né? A dureza é uma propriedade comparativa, não é uma grandeza absoluta. Então eu vou ter que trabalhar com escalas de dureza. Para obter as escalas, deve seguir uma padronização de procedimento, uma metodologia para ter uma validade, né, na comparação. Se a gente observar por aí, existem várias escalas de dureza. Né? Dureza Vickers, dureza Brinell, dureza Rockwell, dureza Mohs, dureza Shor. E por que existem essas várias? Por que não existe uma escala só? Por que existem várias escalas? Né? O motivo de existir várias escalas é que elas têm vantagens e limitações. Né? O mesmo motivo de existir vários modelos de carro. Por que existem vários modelos de carro? Porque as pessoas têm necessidades diferentes. Então, no caso aqui eu tenho necessidades diferentes e uma escala pode atender melhor uma necessidade do que outra. Outra pessoa tem uma necessidade diferente da minha,
talvez outra escala atenda melhor a necessidade dele do que a escala que eu estou usando. Então é por isso que existem várias escalas convivendo, né, porque não tem uma escala definitiva, não tem a melhor escala que é melhor para tudo. Então nós temos escalas que são melhores para uma coisa e outras que são melhores para outras. Então a primeira escala que a gente vai falar é da escala Mohs. A escala Mohs, ela foi desenvolvida pensando na comparação de minerais. Então se a gente olhar aqui, ó, então a escala Mohs foi desenvolvida pelo Friedrich Mohs, tá, em 1822, então já há bastante tempo, né? E a ideia dele era comparar materiais, e ele usou materiais naturais como padrão. Então ele pegou o material mineral menos duro que ele tinha, né, que é o talco, e o mineral mais duro que ele conhecia, que é o diamante, e fez uma escala dividida em 10 níveis, né, de dureza. Então, o talco é nível 1, gipsita o nível 2, muitas vezes chama de gesso aqui no nível 2, né, o 3 calcita, o 4 fluorita, 5 apatita, 6 feldspato, 7 o quartzo, 8 o topázio, 9 a safira e 10 o diamante. Diamante é o material mais duro que a gente conhece, né? Então, se a gente olhar aqui, né, o talco, a gente fala em talco, a gente pensa naquele pozinho, né, passar no bumbum do neném. Só que o talco é um mineral, né, então é um mineral bastante mole, bastante friável, tá? Então tem uma dureza bem baixa, o mineral talco. A gipsita, daí vem a gipsita, calcita, fluorita. Então o talco e a gipsita, elas têm dureza baixa, tão baixa que a gente consegue, se a gente pegar com a unha, né, e apertar com a unha, a gente consegue amassar esse material, fazer um amassadinho. Então a unha teria uma dureza entre 2 e 3, tá? Na escala Mohs. Já a calcita tem uma dureza um pouquinho maior, né? Então se eu pegar a gipsita risca o talco. Se eu pegar a calcita risca a gipsita e risca o talco, né? Então como a unha tem uma dureza entre 3 e 2, se eu pegar a calcita vai marcar a unha, por exemplo, né? Não a unha vai marcar a calcita, tá? Então a calcita, ela tem, né, uma dureza no qual, por exemplo, se eu pegar uma moeda de cobre, eu consigo, né, o cobre que é um metal bastante mole, né, uma dureza baixa, eu consigo marcar a calcita com uma moeda de cobre, tá? Então já a fluorita, né, uma dureza um pouquinho maior, eu consigo riscar ela com uma faca, tá? Então, o aço, então o cobre teria uma dureza entre 3 e 4, né? O aço teria uma dureza entre 4 e 5, certo? Na escala Mohs. Já a apatita, né, posso riscar com vidro, posso pegar um pedacinho de vidro e riscar a apatita. Então se eu pegar a apatita e tentar riscar o vidro, a princípio não vai riscar, né? Então o vidro não é riscado por nenhum desses minerais, nem talco, nem gipsita, nem calcita, nem fluorita, nem apatita. O vidro estaria numa dureza entre 6 e 5. Então a dureza do vidro, né, então o vidro seria riscado por esses minerais aqui, ó, o feldspato, o quartzo, o topázio, o safira e o diamante, tá? Então nós temos aqui, né, o ortoclásio, né, que é um tipo de feldspato, nós temos o quartzo, temos o topázio, né, e aqui tem o rubi, né, o rubi é uma safira, nada mais é do que uma safira, é um óxido de alumínio, é uma safira com um pouquinho de átomos de cromo, né, substituindo ali alguns átomos da safira, né, do safira óxido de alumínio, né, e daí ele acaba ficando com essa coloração avermelhada ou arrosada, tá? Então a safira é um material extremamente duro, né? Inclusive existem relógios com vidro de safira, né? Então o relógio com vidro, né, teria uma dureza aqui entre 5 e 6, tá? Agora se você tiver o vidro de safira, dureza 9. Então se você passar lá o relógio que tem o vidro de safira, passar na parede, né, raspar na parede e tal, ele não vai riscar. Se você tiver o relógio com vidro de vidro, né, então passar na parede ele acaba às vezes riscando. Então por isso que esse material, né, esses relógios que tem o vidro de safira, né, eles são muito, o mostrador ali, né, com um invólucro de safira, eles são muito mais resistentes ao riscamento, ok? Já o diamante, né, o diamante a gente já conhece, o diamante, né, nem mostrei aqui porque a gente já está bem familiarizado com o diamante. Ok, então a ideia é a seguinte, pegou um material bem mole, e o mais duro que existe, e dividimos em 10 níveis, tá? Então temos aqui, né, alguns materiais classificados dentro dessa escala Mohs, tá? Então quando eu tenho diferenças muito grandes de dureza, né,
que ocorre nos minerais, tá? Principalmente nos minerais, ela é muito interessante de ser utilizada. Tá? É fácil de entender, são poucas divisões e tal, é fácil de comparar com material natural. Então eles são, é uma escala bem interessante. Né? Se a gente olhar aqui, comparar a escala, né? Se eu pegar aqui a dureza real dos materiais, né? O material mais mole que existe para o material mais duro que existe, eu vejo que a escala MOS é uma escala bem ampla. Ela abrange praticamente toda a escala, né, real dos materiais. Só que ela tem um problema, é que ela é dividida em 10 níveis somente. Então, por exemplo, se eu pegar o aço, lá o aço estaria aqui entre 4 e 5. Se eu fizer um tratamento no aço para mudar a dureza, ele vai continuar aqui. Se eu fizer um tratamento para diminuir um pouco a dureza, diminuir 10% a dureza do aço, ele continua aqui, entre 4 e 5. Então eu não consigo ter uma boa sensibilidade. É uma dureza que não tem, é uma escala que não te fornece uma boa sensibilidade de dureza. Ele é muito boa para comparar grandes diferenças. Pequenas diferenças ele não consegue perceber. Né? Então essa é uma das vantagens. Né? Então as vantagens são praticamente todos os materiais a gente consegue classificar dentro, ou colocar dentro da escala MOS, então ele serve muito bem para isso. Ele é fácil de fazer, então eu pego o material, eu tenho que ter o conjunto lá de padrões devolvendo quem risca quem, daí isso me permite determinar a dureza do material. Né? Então, como eu disse ali, a gente consegue comparar a diferença de materiais com dureza muito grande, que é muito comum nos minerais, né? E ela é uma escala simples e fácil de entender, né? Então, tanto que é a primeira escala que a gente apresenta, né? A gente começa sempre pelo mais fácil. Então essa aqui é a escala que a gente começa porque é a mais fácil de entender. Tá? O que ela tem de ruim? Quais são as limitações dela? Bom, primeiro, é que ela tem baixa resolução, ou seja, ela tem pouca sensibilidade. Eu não consigo perceber pequenas diferenças de dureza dentro dessa escala. Ou pelo menos não consigo apresentar, não consigo mostrar um número com pequena diferença de dureza entre elas, entre materiais diferentes. Tá? E, de certa forma, ela é mais um método qualitativo do que quantitativo. Quando a gente fala em medição, né, a gente quer o quantitativo. O qualitativo fica em segundo plano. Então, como ela é uma escala muito qualitativa, ela não serve muito para a gente, né, aqui para aplicação em engenharia. Então, onde que é trabalhada, onde é que é usada a dureza MOS? Né? Ela é usada normalmente na mineralogia, na geologia, né, na comparação de minerais, quando a gente vai apresentar o conceito de dureza para um público pouco familiarizado com as escalas. Então, a escala mais fácil de entender, a MOS, então, normalmente se fala na dureza MOS, porque ela é mais acessível para o público não familiarizado. Né? Ela é um pouco usada na engenharia. Na engenharia a gente está mais interessado na questão quantitativa, né, das medições, não da qualitativa. Então, nessa questão quantitativa, ela deixa a desejar. Tá? Então, por isso que ela é pouco utilizada. Então, a gente viu que a escala MOS não tem muita aplicação na engenharia, né? Porque a gente precisava de algo mais quantitativo. Então, um cidadão chamado Johann August Brinell, em 1900, ele propôs um método de medição quantitativo de dureza. O método consistia em fazer uma indentação, ou seja, uma marca, né? Tanto que a gente falou que hoje em dia as medições de dureza são feitas de uma forma parecida com aquela de morder a moeda, né? Então esse ato de morder, né, é chamado de indentação, né? De fazer a dentada ali, né? Fazer uma indentação. Tá? Então se faz então uma indentação com uma esfera, tá? Uma esfera que tem um tamanho D, um diâmetro D, aplicando uma força F por um tempo determinado, tempo T. Tá? Daí fica uma marca, isso deixa uma marca, óbvio que é uma calota esférica, que tem um diâmetro aparente de D. Né? Tem o diâmetro esférico, que é basicamente o diâmetro da esfera que fez a marca, né? Mas em relação à superfície, a calota esférica fica com um diâmetro, que a gente vou chamar aqui de diâmetro aparente. Tá? Então o método Brinell usa uma forma de quantificar o valor de dureza, fazendo-se então a divisão da força aplicada pela área da calota esférica. Então a área daquela né, não da superfície, né? A área da calota mesmo, a área da superfície da calota. Tá? Uma área esférica ali, ok? Então uma semisfera, né? A área de uma semisfera. Então é a área, o valor HB é a força
a força em quilograma-força dividido pela área da calota esférica, que é em milímetro quadrado. Então, vamos falar dos penetradores ou dos endentadores, né? Ou seja, da ponta que faz a marca, tá? Chamado de endentador. Então, o endentador ele é feito de uma esfera de aço temperado, tá? De alta dureza, okay? Mas é uma dureza de um aço ainda, né? Um aço 52-100 polido. Então, onde que nós vamos arrumar, né? Onde que eu vou conseguir uma esfera de aço polido de 52-100 temperado, né? Então, essa esfera ela é uma esfera de rolamento. Então, existe um elemento de máquina na mecânica que é chamado de rolamento, está aqui. Esse elemento de máquina ele é fabricado em massa. Então existe, né, e esse elemento de máquina usa esferas de aço 52-100 temperadas e polidas. Então a quantidade desse material disponível no mercado é muito grande. Então é relativamente fácil conseguir uma esfera desse tipo, tá? Então aqui nós temos já os dentadores comerciais que já são vendidos, né, ou são fornecidos já com invólucro, né? Esse invólucro é simplesmente uma capa para fixar a esfera, para a hora que você aplicar a força, a esfera não rolar para o lado, não cair, não se perder. Ok? Mas a esfera, quem manda aqui no ensaio é a esfera em si. A esfera é um material relativamente barato e com boa disponibilidade no mercado. Tá? Bom, como é que é obtido o valor numérico? Então vamos lá. Então a gente vem aqui com a esfera, né, posicionada lá no equipamento, eu aplico uma força, então a esfera tem um diâmetro D maiúsculo, eu aplico uma força e ele faz uma calota esférica. Dessa calota esférica eu obtenho um valor de D, que é esse, que eu vou chamar desse diâmetro aparente da calota. Tá? Então o cálculo é feito, né, aplicando-se essa fórmula, onde nós temos uma razão da força pela área da calota esférica. Então, o Brinell chegou lá, eu não vou apresentar aqui a dedução, mas com base no diâmetro da esfera, né, e da calota, você consegue chegar na área da calota. Tá? Então, isso aqui é uma expressão que envolve a área da calota. Então, se a gente olhar essa expressão, ela é uma função de força do diâmetro D grande, que é o diâmetro do edentador, e do diâmetro D pequeno, que é o diâmetro da calota. Então a força eu conheço, tem que conhecer, foi a força que eu apliquei. O D grande eu conheço, que é o diâmetro da esfera, né? E o D pequeno eu preciso medir. Então é um método em que eu vou aplicar uma força conhecida, usando um indentador conhecido, e eu vou medir o tamanho da marca através do diâmetro da calota. Tá? Só que nós temos um problema, né? Temos que medir o diâmetro da calota. Como é que se faz para medir o diâmetro da calota? Hoje em dia não é mais um grande problema, mas lá em 1900, quando foi inventado, era algo que não era tão simples de fazer. Né? A olho nu, você tem uma confiabilidade de medida muito, muito ruim, se você for fazer isso aqui a olho nu. Então é comum você usar uma lupa graduada e através dessa lupa você consegue chegar num valor mais próximo do valor real. Tá? Então nós temos aqui uma imagem de uma lupa, onde você consegue, então, usando ela, você consegue tirar aqui a medição. No entanto, por melhor que sejam os equipamentos que são usados para fazer essa medição, esse resultado ele é muito dependente da acuidade visual, da habilidade de quem está fazendo a medida. Vou chamar aqui do operador. Tá? Então, se a gente fizer uma marca dessa aqui, entregar para 20 pessoas, né, a marca continua lá, é igual, né, tem um valor real dessa marca. Né? Mas essas 20 pessoas provavelmente vão chegar em valores diferentes de D. E isso representa um problema para a medição, né? Que isso torna dependente da habilidade do operador. Se o operador tiver boa acuidade visual, for habilidoso, ele vai chegar num valor mais próximo do valor real. Já o operador que não tem muita habilidade ou que é meio ruim de vista, né, ele vai chegar num valor um pouco diferente do valor real. Agora, saber quem tem habilidade ou não tem, isso pode ser um problema. Então o ideal é que não tivesse, né, tivesse o mínimo de dependência com o operador, essa medida. Ok? Então, como é que é a escala de medida? Então vamos lá. Comparando lá com a MOS, né? Na escala MOS nós tínhamos uma escala que ela abrangia todos os materiais praticamente, né? Já a escala Brinell é uma escala muito pequenininha, né, em termos de amplitude. Por quê? Bom, porque eu estou limitado numa dureza muito alta.
Por quê? Porque eu estou usando um aço, uma esfera de aço. Então estou limitado à dureza do aço temperado. Eu não posso medir nem a dureza do aço temperado, senão, né, o indentador vai marcar a peça e a peça vai marcar o indentador, vai danificar o indentador. Então, tipicamente, durezas abaixo da dureza do material temperado se consegue medir. Então, normalmente se se trabalha com aço sem tratamento térmico, tá? E durezas de materiais, né, de dureza menor, tá? Tipo metais não ferrosos. Então a escala Brinell é muito utilizada para metais, aços, ferro fundido, ligas ferrosas, ligas de alumínio, ligas de cobre, outros metais, né? Só que ligas metálicas ferrosas sem tratamento térmico de endurecimento, tá? Já para materiais muito, muito moles, ela também não serve, né? Então, ela não consegue cobrir materiais com dureza muito baixa e durezas média altas, tá? Então, não consegue de um aço temperado, não consegue de um material cerâmico, de um vidro, de um diamante, nada disso, tá? Então ela é uma escala que tem uma amplitude pequena, uma escala estreita, tá? Outra característica dela é que ela tem boa resolução. Tá? Então ela tem boa resolução, ou seja, se eu tiver um diâmetro, cheguei num diâmetro de, por exemplo, aqui, 4.4, né? Então vai fazer a equivalência, né? Então aquele cálculo lá não preciso fazer se eu tiver essa tabela, né? Essa tabela, na verdade, foi tabelado valores de D, né? Que você chegaria usando aquela fórmula. Então se você tiver um diâmetro desse diâmetro da calota esférica de 4.5, a dureza vai ser 179. Se você tiver ele um pouquinho menor, né, 4.45, a dureza vai ser um pouquinho maior. Então você tem esse nível de resolução, considerando que você consegue medir com confiabilidade aqui 5 centésimos, né, de milímetros. Tá? Se você conseguir medir essa diferença com confiabilidade, você consegue ter essa resolução aqui. Então, de certa forma, ele tem boa resolução, só que a escala é pequena. Tá? No ensaio Brinell, é comum utilizar a esfera de 10 milímetros e uma carga de 3.000 kgf, ou 3 toneladas. Só que usar esses parâmetros tem alguns inconvenientes, dependendo do material. O material for uma dureza muito baixa, ou se ele for uma espessura fina, ou um material mais frágil, ele pode trazer alguns problemas para o material, ele pode não conseguir medir. Então é possível utilizar forças diferentes e tamanho de indentadores diferentes, mas há de se respeitar um certo padrão, uma certa relação. A carga aplicada ela tem que ser de tal modo que o diâmetro da impressão D se situe no intervalo entre 0,25 e 0,5 do diâmetro da esfera, né, o D grande. Para poder obter um diâmetro de impressão dentro desse intervalo, deve-se manter constante a relação entre carga e o quadrado do diâmetro da esfera, ou seja, F dividido por D ao quadrado, isso aí é conhecido como fator de carga. Então nós temos aqui fatores de cargas diferentes, né? Essa tabela mostra as situações mais utilizadas aqui e as aplicações para cada situação. Então nós temos as situações para ligas metálicas ferrosas, as ligas de cobre e alumínio, as ligas tratadas de cobre e alumínio, né? As ligas de cobre e alumínio menos duras, né? E outros materiais mais dúcteis. Então tem essa situação aqui. Por exemplo, posso usar uma esfera de 10 milímetros. Se eu for medir a dureza de chumbo, por exemplo, eu posso usar uma carga de 250 kgf. Como a gente já disse, temos várias escalas de dureza e nós temos que conhecer a potencialidade de cada uma delas para saber escolher qual delas eu vou utilizar dependendo da situação. Então é importante a gente entender as vantagens e as limitações de cada uma delas. Então vamos falar das vantagens da escala Brinell. Então uma das vantagens da escala Brinell é a não necessidade de um equipamento específico, de um durômetro para fazer essa medição. Hoje em dia é comum se utilizar um durômetro porque a tecnologia dos durômetros, né, os durômetros estão muito versáteis, então é possível você utilizar um durômetro para isso, né? O sistema de aquisição de imagem melhorou muito, né, a construção desses equipamentos. Então ficou relativamente fácil ter um durômetro um durômetro universal, que se possa medir todo tipo de dureza num determinado durômetro. Uma das características importantes é justamente não precisar de um durômetro, o que torna esse método muito acessível. Okay? Além disso, os acessórios utilizados aqui, principalmente o indentador, eles são de fácil aquisição, são facilmente disponíveis no mercado. Mesmo que você não adquira um indentador lá próprio para se aplicar num durômetro, você pode ter uma simples esfera de aço de rolamento
e pode ser utilizada como indentador para o ensaio Brinell, né? Outra vantagem é a escala. A escala tem boa resolução, então eu consigo uma boa sensibilidade para diferenciar durezas usando essa escala, né? Outra característica interessante é que, como a marca ela é relativamente grande, principalmente se você usa esfera grande e uma carga grande, por exemplo, 10 milímetros de diâmetro, com 3 toneladas, vai ficar uma marca muito grande. E o fato de ficar uma marca grande, ela faz uma média de todos os microconstituintes dentro do material. Então você não precisa de fazer várias repetições e tirar uma média para ter um valor confiável de dureza. O próprio ensaio, né, a própria natureza do ensaio já te dá uma boa média do valor de dureza Brinell. Agora vamos ver as principais limitações, né? A principal limitação é que não se consegue medir dureza dentro de toda a faixa de dureza dos materiais. Eu consigo só medir uma dureza média baixa, né? Eu não consigo medir durezas muito altas, não consigo medir dureza de um material, de um aço temperado, por exemplo, né? Daí para cima não consigo medir, e não consigo medir dureza de materiais muito moles, tá? Outro problema da escala Brinell, do método de dureza Brinell, é que o resultado obtido, ele precisa medir o diâmetro aparente da calota. E essa medição do diâmetro não é uma coisa muito fácil de fazer, né? É muito simples. Eu preciso usar um instrumento ali óptico para ampliar essa imagem e conseguir medir. Mesmo assim, ela ainda é muito dependente do operador, né? Então o operador influencia muito no resultado obtido ali. Então a confiabilidade do resultado ela não é muito boa. Então, ou pelo menos ela depende muito do operador. Então isso é uma limitação, tá? O fato da marca ser grande, normalmente a marca ser grande na dureza Brinell, ela é uma vantagem por um lado, mas por outro lado ela é uma desvantagem, porque o fato da marca ser grande, ela aumenta o risco de você inviabilizar o uso do material após o ensaio. A própria realização do ensaio ela pode danificar a peça permanentemente. Então, dependendo de onde você faz essa medição, e como a marca normalmente é grande, ela tem maior chance de estragar a peça, tá? Outra desvantagem é que o resultado ela não é imediato, né? Eu preciso fazer o ensaio e daí fazer uma medição para daí ter o resultado. Não é um ensaio já me dá diretamente um resultado, né? Eu preciso fazer uma medição, um cálculo e daí tirar o resultado. Então essa é uma limitação. Onde normalmente é utilizada a dureza Brinell, né? Ou pelo menos onde normalmente a gente encontra essa escala sendo utilizada. É comum a gente encontrar como propriedade mecânica de referência de matéria-prima. Por exemplo, vou comprar uma barra de alumínio. É comum você encontrar a barra de alumínio lá quando é fornecido, né, o estado de fornecimento com uma dureza. Então essa dureza normalmente é em Brinell. Então a dureza, o alumínio com dureza 50 Brinell, 50 HB. Né? Ou cobre, liga de cobre, um latão, ele é fornecido com uma dureza lá de, sei lá, 80 Brinell. Okay? Outra situação que muitas vezes é usada a dureza Brinell é em situações de inspeção de soldagem, onde é necessário um resultado obtido de forma rápida ali, sem ir para um laboratório, sem ir para um lugar especial, tá? Então a medição de dureza Brinell também é encontrada assim. Ok? De qualquer maneira, como com a modernização dos equipamentos e dos sistemas de aquisição de imagem, né, essa diferença entre métodos de dureza elas diminuíram um pouco. Então é comum você encontrar um equipamento, né, um equipamento único que faz as 3 medições. Antigamente você tinha um equipamento lá para dureza Rockwell, um equipamento para dureza Vickers, e o Brinell nem precisava de equipamento, né, um equipamento específico. Você podia fazer até medição Brinell no equipamento Rockwell e adaptar. Mas hoje em dia, com a popularização e a redução de custo dos sistemas de aquisição, principalmente as aquisições de imagem, né, as câmeras digitais, barateou muito esse processo e que facilitou muito uma aquisição digital, e isso torna o equipamento bem mais simples e o método mais confiável. Então esse problema de confiabilidade de medida do Brinell também acabou reduzindo bastante com o uso desses equipamentos. Então agora na sequência a gente vai ver um vídeo de demonstração do ensaio de dureza Brinell feito pela Universidade de Karlsruhe. Eu vou deixar aqui nos comentários um link para esse vídeo. Segue aí. No caso aqui esse durômetro é um durômetro universal que faz todos os tipos de medição de dureza.
né, os 3 tipos pelo menos. Então nós temos, nesse durômetro temos aqui uma lente, né, que captura a imagem da superfície e o indentador ali, o indentador que pode ser substituído dependendo do teste que é utilizado. O durômetro tem uma base que é regulada, que é possível regular a altura. Sobre essa base é colocada uma mesa XY onde você consegue modificar a posição da mesa no plano. No teste Brinell nós temos ali o indentador na forma esférica, é aplicada uma força nesse indentador sobre a peça e ele deixa como resultado uma calota esférica. Então no ensaio será colocado o indentador Brinell, que é uma esfera de aço 52-100, temperada, né, uma esfera de enrolamento. Ela é fixada no suporte do durômetro. A peça é apoiada sobre a mesa. Onde verifica-se a posição na superfície. É feito o foco. A imagem é diretamente colocada na tela, né, na superfície. Inicia-se então o teste. O indentador muda para o indentador, ele baixa e começa a aplicar a força sobre a peça. Ele promove a deformação, é mantida a força por um determinado tempo e depois de percorrido esse tempo, o indentador, então ele é aliviada a força e ele volta para a posição da lente para então se poder fazer a medição do diâmetro da calota esférica. Então, no caso aqui ele usa 4 barras na tela para poder fazer essa medição. Então ele posiciona essas 4 barras que vai dar o diâmetro em 2 direções e com isso, né, aplica-se então esse valor de diâmetro no método de medição Brinell, né, na fórmula Brinell, e você tem o valor então de dureza Brinell, no caso 250 HB ou 250 Brinell. Terminamos aqui a primeira parte da aula de ensaio de dureza. Muito obrigado, até a próxima.